Boa noite, amigos. No ar, mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, nesta terça-feira, dia 27 de abril. Já passou o mês de abril, já estamos entrando em maio, sábado já é maio, já é dia do trabalho, já é feriado para quem trabalha sábado, enfim. E já temos um período decisivo, podemos dizer assim, para o Internacional. Hoje tem Inter na Libertadores, 9h30 contra o Deportivo Táchira. E aí a gente tem que colocar esse jogo como decisivo, porque na primeira rodada o Inter perdeu para o Always Ready e o Deportivo Táchira ganhou do Olímpia. O que força que agora Olímpia e Inter, que são os mandantes nessa rodada no grupo B da Libertadores, estas equipes precisam de resultados positivos. Se o Inter vacilar ou se o Olímpia vacilar em casa, já fica difícil a projeção de classificação. Lembrando que a Libertadores esse ano, diferente do que normalmente acontece, a Libertadores ocorre a sua fase de grupos em uma janela de apenas 6 semanas. Então toda terça, quarta ou quinta tem jogo pela Libertadores. Então não tem janela de semana cheia para trabalhar, não tem momento de descanso, até porque tem semifinal também do Gauchão. E se a gente for calcular, Maneco Assen, presidente da FAMURS, ex-prefeito de Taquari e torcedor do Internacional também, que está conosco aqui no estúdio, o Bruno Soares vai participar também conosco aqui no estúdio e o Alexandre Maier pelas redes sociais, enfim, pelo Skype conosco. Se a gente for somar a situação do Inter, para pegar o exemplo da Libertadores, que é uma competição mais importante que a Sul-Americana, não é à toa que o Grêmio queria estar na Libertadores, não na Sul-Americana. O Inter nas rodadas 2, 3 e 4 da Libertadores estará em meio às semifinais do Gauchão. Tem os jogos dos 2 próximos finais de semana das semifinais do Gauchão. E as rodadas 5 e 6 da Libertadores são em meio às finais do Gauchão, que provavelmente é um clássico Grenal. Então, olha o tamanho da importância que tem as duas competições e aí a gente vai ver quem que está com bom preparo físico, quem que fez o trabalho correto, quem que preservou no momento correto, quem que não preservou. O Inter que tem como grande novidade o Tyson à disposição, e aí eu quero saber do Maneco Assen o que ele sente como torcedor colorado, que esperança traz o Tyson, que expectativa se tem com o Tyson 10 anos depois. E claro, tem uma necessidade de comprovação e de consolidação do Miguel Ángel Ramírez. Tem muito telespectador que não gosta do Miguel Ángel, que já está dizendo na rede social, não, tem que trocar logo, antes que não dê mais tempo de reverter. Outros pedem o Abel de volta, outros dizem que tem que dar tempo para o técnico trabalhar. Eu uso o seguinte comparativo. O Crespo não está no São Paulo muito mais tempo do que o Miguel Ángel está no Inter. Até porque o Miguel Ángel Ramírez fechou com o Inter há muito tempo, fechou em dezembro do ano passado. Ele teve 2 meses para estudar o grupo antes de chegar aqui. O Crespo teve menos tempo de trabalho e tem mais cara de time. Não sei se é porque o Crespo soube se adaptar ao grupo ou se porque o grupo estava mais pronto, enfim. Mas hoje quem vê um São Paulo jogando vê um desenho de time, vê a mão do técnico, que é algo que no Inter ainda não se vê tanto. Provável Inter para logo mais. Tem Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Praxedes ou Maurício, Palácios, Yuri Alberto ou Thiago Galhardo. E aí uma dúvida, enfim, muda bastante na minha visão as características do time, Patrick ou Caio Vidal. O que te parece, Maneco Assen, esse momento do Inter, que precisa de resultado positivo para ontem em casa, e essa chegada do Tyson traz esperança, traz uma visão de que aquele Inter do Tyson, de quando ele saiu, pode voltar em campo, porque às vezes está faltando um pouco essa mobilização. O que você, enquanto torcedor colorado, figura da nossa sociedade, mas neste momento, torcedor do Internacional, sente, vê e projeta com a chegada desse ídolo do clube, por que não? Boa noite, Mané. Boa noite, Maurício. Eu queria falar um pouquinho sobre o técnico, né? Conversava com o Rec antes da estreia do treinador e o modelo de jogo que ele já anunciava para o Inter. Me preocupa muito o que o treinador tenta implantar para a saída de bola, o início do jogo do time, que é uma saída com mais toque, enfim, uma saída com qualidade. E aí, me parece que isso é um contrassenso com o elenco que o nosso time tem, que justamente o setor em que tem menos qualidade é o setor de defesa. Nós temos 2 laterais que têm mais dificuldade de toque de bola, os zagueiros do Inter não passam a confiança necessária para uma saída de bola nesse sentido. Então, acho que isso é o que tem me preocupado no Inter.
é esta mudança drástica de tipo de jogo com o mesmo elenco que se tem, o mesmo elenco básico que se tem há um bom tempo no clube, e esta ausência de tempo de poder trabalhar, porque é jogo, apesar de ter tido ali um períodozinho de treinamento. Junto com isto, me preocupa também a postura que eu vi do time, especialmente no Grenal e no primeiro jogo da Libertadores. Uma postura, ausência de vontade de vencer o jogo. Um time que me pareceu pelo menos, né, dentro de campo, atuando como se fosse um jogo tranquilo, normal, um treinamento, etc. Me pareceu essa falta de vontade. Bom, aí junto cola isso a vinda do Tyson, que aí é um movimento contrário. Um jogador que tem a paixão da torcida, que vem para motivar, que vem para trazer para o clube, né, uma esperança, uma nova expectativa, não só dentro de campo, mas também para o clube se revigorar fora dele no momento de crise, né? Traz o torcedor para perto, faz ações de marketing, enfim. Acho que foi um acerto a contratação do Tyson. Só precisamos agora do resultado dentro de campo, porque ele tem todas as condições técnicas, físicas, né, de poder dar esse respaldo para o time e esta qualidade dentro do campo. Vamos torcer para dar certo. Acho que o Inter começa bem. O presidente e a diretoria têm dito do nosso técnico que é um trabalho de longo prazo, né, de médio e longo prazo, que se está mudando uma cultura. Bom, nós acabamos de eleger o presidente por longa margem, né, frente aos adversários. Temos que dar esse voto de confiança para esse novo trabalho que está iniciando, apesar de eu não ter gostado dos movimentos iniciais do nosso técnico. Maneco, Bruno Soares, o que se fala nos bastidores, o que você vê dos dirigentes, enfim, do pessoal, nessa mobilização para esse jogo que já tem, sim, cara de jogo decisivo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Maurício. Maneco, tudo bem? Prazer receber aqui no Cadeira. Pois é uma questão, até hoje pela manhã na Rádio Grenal, nós conversamos com o João Patrício Herman, vice-futebol do Inter, e a mobilização está grande porque o Inter sabe da importância por dois aspectos desse jogo de hoje. Primeiro, a questão de tabela, né? Depois de uma derrota na estreia, que claro, o Inter não queria, não esperava, mas foi surpreendido. Mas tinha a questão da altitude, o Inter teve alguns outros problemas. E ok, mas a partir de agora, tendo 2 jogos em casa, isso começa hoje, o Inter vê que tem quase que uma obrigação de vitória, porque, por exemplo, empatando, Maurício, hoje, se o Olímpia ganhar em casa do Always Red, ele vai a 3 pontos, deixa o adversário boliviano também com 3, o Táchira vai a 4 e o Inter fica na lanterna com 1. Então a questão de tabela já preocupa muito o Inter e traz uma importância muito grande. E o segundo ponto é esse que o presidente acaba de destacar aqui. A questão da pressão no treinador, que já é grande. Porque algumas escolhas acabam que o torcedor não entende, tem a questão dos resultados, o Inter não apresentou um desempenho ainda. O Maurício citou no início do programa o Crespo, eu acho que é uma exceção, acho que tem que dar tempo ao Ramires. Mas o torcedor, por exemplo, ele pega muito no pé na questão do Patrick, que foi o melhor jogador da última temporada, jogando fora de posição. Tem a questão do Rodinei, que todo mundo sabe não vai ficar no clube. E aí na Bolívia, quando precisava colocar um lateral esquerdo, tendo o Léo Borges, sendo que a política do clube é colocar a partir de agora cada vez mais as categorias de base, mas entra mesmo assim o Rodinei improvisado na lateral esquerda. Entre outros pontos, o Zé Gabriel é algo que irrita muito o torcedor também, jogando na zaga, já irritava no tempo do Cudê. Então, uma pressão que pode ser demasiada em cima do treinador, Maurício, com um resultado que não seja a vitória hoje, tem preocupado a direção, por isso uma mobilização muito grande para sair com a vitória hoje do estádio Beira-Rio. É um jogo importante para o Inter, 9h30, por todos esses aspectos que a gente já falou. Tem a expectativa do Tyson e eu acho que acima de tudo, Bruno, Maneco, é a expectativa de uma boa atuação. O Inter está precisando, o Miguel Ángel está precisando dessa boa atuação, não para dar garantia ou para dar certeza para 1 ou 2 ou 3 da imprensa, mas para o torcedor sentir confiança nesse trabalho também, né? E para o próprio treinador diminuir a pressão sobre ele, porque se porventura tiver um resultado negativo hoje, né, no momento sintomático ali da tabela da Libertadores, uma derrota hoje pode significar 6 pontos de distância para 2 adversários, é algo que preocupa muito. Tá? Então a vitória hoje ela é fundamental para o planejamento do clube, para mandar o time classificar no Libertadores, enfim, e não sofrer nas rodadas finais da classificatória da Libertadores, que queremos que coincida com as finais também do Gauchão, que é um título que o Inter precisa
vencer, precisa obter, inclusive para o momento do clube, né, que perdeu o brasileiro aí de maneira muito ruim e que para o planejamento da nova direção, um novo técnico, né, um planejamento de longo prazo, um título do Campeonato Gaúcho seria fundamental para também dar essa estabilidade e viabilizar o planejamento de médio e longo prazo que a direção tem. O presidente fala, Maurício, tem razão, porque eu não citei isso. Eu disse que se o Olímpia ganhar o jogo, que, digamos, é favorito porque joga em casa, né? O time boliviano é muito forte na altitude, mas digamos que o time boliviano vença jogando no Paraguai. Aí é o cenário que o presidente apresentou aqui, que seria ainda pior, né? Porque aí o Always Red abre para 6 pontos, o Táchira ficaria com 4, daí o Inter fica com uma diferença de 6 para o líder e 4 para o segundo colocado. Se empatar hoje, fica uma diferença de 5 para o líder, né? 5 e 3. Sim, 5 e 3. 5 e 3, exatamente. E aí, claro, com deficiências, enfim. O que acontece no caso do Always Red? O Always Red, a chance dele de classificar é ganhar os 3 jogos em casa e empatar algum fora. Com 10 pontos, dificilmente uma equipe não vai classificar. Porque não tem como todo mundo cumprir a sua tabela em casa e fazer 100%. O Táchira e o Always Red já começaram fazendo seu 100% em casa. Eles têm um jogo em casa e uma vitória. O que Inter e Olímpia precisam agora fazer é equilibrar esse grupo. E claro, o Inter, quer queira, quer não, já tem a deficiência de que tomou 2 gols. O outro jogo foi 3-2. Então, pró Olímpia em relação ao Inter tem um saldo melhor e ter marcado 2 gols, que também é um critério que é importante se analisar no lado colorado. A gente vai falar mais na segunda metade sobre Grêmio, que é quando o Alexandre Maier participará conosco, mas um dos motivos do presidente da FAMURS estar aqui conosco, o Maneco Assen, é porque tem um evento que será realizado com os presidentes Romildo Bolzan e Alessandro Barcelos. Alessandro e Romildo, nos conta um pouquinho desse evento, Maneco, por gentileza. É verdade, Maurício, né? Um seminário de novos gestores. Normalmente a FAMURS realizaria em fevereiro, presencial, mas que por conta da pandemia, tudo que estamos passando, vai ser online. E por ser online também possibilita uma maneira diferente de fazer. Então vai ser aberto a partir das redes sociais da FAMURS, no YouTube e no Facebook, para a participação de qualquer pessoa que tenha interesse nos temas da gestão pública. O evento começa amanhã e vai até sexta-feira. A programação completa nas nossas redes sociais. Mas tem um encontro que é diferente e especialmente para o público aqui do Cadeira Cativa. Primeiro porque ele vai ser apresentado pelo REC. Ele que vai fazer a mediação deste debate. E segundo, porque vai contar com a participação do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, e do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, que são 2 pessoas absolutamente preparadas com conteúdo, que têm muita experiência em gestão e naquilo que para nós é, para este momento, fundamental. Experiência na gestão pública e experiência na gestão privada. E o que nós queremos justamente é que os 2 possam passar esses ensinamentos para nós de como se faz para poder cruzar essas 2 tipos de gestão, a pública e a privada. Porque, na nossa opinião, nós temos que cada vez mais retirar este preconceito que as pessoas têm, ou favoráveis demais ao que é público, ou favoráveis demais ao que é privado, e para nós a gente precisa caminhar juntos. Obviamente, cada tipo de gestão tem o seu objetivo, né? Uma prefeitura tem o objetivo de prestar o melhor serviço para as pessoas, um clube de futebol tem o objetivo de atingir o objetivo principal de chegar aos títulos, a iniciativa privada tem o objetivo principal de obter o lucro. Mas tudo isso, todos esses objetivos só podem ser atingidos com boas gestões. E é isso que a gente quer, aprender, dialogar e trocar ideias sobre como fazer boas gestões. E ninguém melhor que o presidente dos 2 maiores clubes do estado que enfrentam situações parecidas com as prefeituras, né? Os clubes têm um conselho, que é como se na comparação com uma Câmara de Vereadores, tem um comitê gestor, que é como se fosse os secretários, e tem a torcida, que é a população que cobra, que dá sugestões, que está presente, que às vezes está contente, que às vezes está triste. Então a gente fazer essa interlocução acho que vai ser bem legal. E o REC fazendo a mediação do debate, eu não preciso, né, todos aqui conhecem ele muito bem, sabem que ele vai transitar pelo tema do seminário, que é a gestão pública, mas eu tenho certeza que ele vai perguntar sobre futebol também e a gente vai conseguir fazer um bom debate
para poder atrair também o público da sociedade gaúcha para as gestões públicas dos municípios do Rio Grande do Sul. Será que o presidente Romildo vai falar algo sobre a sequência da carreira dele? Não sei, né? Ele seguidamente é envolvido em noticiário de que o seu partido, o PDT, fez convite para ele concorrer ao Senado. Na última eleição ao Senado, aliás, se falava que o Romildo deixaria o Grêmio para concorrer ao Senado. Já se fala que ano que vem ele vai deixar o Grêmio também antecipadamente para concorrer ao governo ou ao Senado. Não sei, daqui a pouco Romildo deixa escapar alguma coisa, deixa escapar alguma notícia do Douglas Costa também. Não sei. Vou dar um palpite sobre isso, Maurício. Não tenho autorização dele, mas sou amigo do Romildo, sou de partido diferente dele. Né? Mas acho que o primeiro ponto sobre esse assunto, só o fato de gestores públicos estarem no futebol e gestores do futebol terem oportunidade de concorrer a um cargo público, eu acho que isso é muito bom. Essas experiências, esse conjunto de experiências vai fazendo com que a gente tenha bons gestores em todos os aspectos da nossa sociedade, e a política precisa de bons gestores. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, se eu conheço um pouco o Romildo, né, a postura dele esse tempo todo de Grêmio, ele nunca vai misturar esses assuntos. Se porventura ele concorrer a algum cargo ano que vem, eu tenho certeza que ele só vai falar sobre isso no momento, e que agora ele não vai misturar. Até porque não deve mesmo, né? O Grêmio tem lá torcedores de todos os aspectos políticos. Lá no Beira-Rio, da mesma forma, o Alessandro Barcelos foi apoiado por gente de tudo quanto, né? Porque são coisas separadas e a gente tem que aprender a ter a maturidade sobre isso, né? De entender que na política nós podemos ter ideias e partidos diferentes, mas torcemos para o mesmo clube, e lá no clube a gente pode estar junto na gestão do clube, trabalhando melhorias para o nosso time. Acho que o debate amanhã vai trazer, certamente o REC vai puxar esses assuntos, eu não tenho dúvida disso. Até porque daqui a pouco, vamos lá, vou pegar esses casos que eu citei. Trazer com um investimento alto Douglas Costa impacta nas ações de gestão. Que tipo de ação de gestão tem que ter para suportar um investimento desse? Trazer o Tyson em meio a uma reformulação, inclusive, do seu quadro, já é um pouco de gestão que o Inter fez para suportar os vencimentos do contrato. Ontem o João Patrício Hermann, vice-presidente do Inter, participou ao vivo do Cadeira Cativa aqui com o REC, e ele falou, olha, é um vencimento importante do Tyson, mas é um vencimento que nós temos condições de pagar nesse momento. Ou seja, é algo que encaixa no orçamento do Inter. Que tipo de manobras o Inter teve que fazer para encaixar isso no orçamento? É o tipo de manobras que um prefeito tem que fazer para encaixar uma obra? É o tipo de manobra que tem que se fazer para reformar uma tubulação de água? É o tipo de manobra que tem que se fazer para revitalizar uma praça? Que tem que se fazer numa estrada, num acesso para uma cidade, numa reforma de uma escola? É o mesmo tipo de manobra, né? Exatamente. E tem outro aspecto fundamental que a gente quer explorar amanhã com os nossos presidentes, que é também a gestão de pessoas, né? Todos nós sempre ouvimos falar e sabemos que é assim, as dificuldades que a gestão pública tem por uma série de razões. As pessoas têm uma cultura errada da gestão pública, tem uma parcela de servidores que acaba se acomodando, enfim, né? E no clube de futebol, apesar de ter um pouco mais de liberdade de contratações, mas ali também se lida com muitas emoções da torcida e também com as emoções dos profissionais que tem num clube de futebol. Tu tem jogador ganhando milhões, que às vezes não joga como deveria, não dá resposta. Às vezes tu tem um que vem da base ganhando bem pouquinho, que dá resposta maior que aquele. Tu tem que acomodar isso no vestiário, né? Então, ou seja, a gestão de pessoas também é fundamental na gestão pública e também num clube de futebol. E trocar essas experiências, tenho certeza que nos ajuda a crescer e crescer muito. E é interessante, Maurício, que o presidente, tanto o presidente Romildo quanto o presidente Alessandro, eles têm ideias parecidas em relação à organização do clube, né, de não fazer uma gastança excessiva. Por exemplo, se fosse o presidente do Atlético Mineiro participando, o Atlético Mineiro tem feito nesse momento, não tem nada a ver com adequar finanças e organizar o clube. Mas, daqui a pouco seria até uma palestra do que não fazer. Do que não fazer, um exemplo do que não fazer, exato. Mas, ao mesmo tempo, tem ideias iguais, o presidente Romildo e o presidente Alessandro, mas vivem momentos diferentes. E isso é muito interessante que a gente vai poder acompanhar amanhã. Porque o presidente Romildo já fez. E, claro, precisa dar continuidade, tem dado, mas ele já pegou o clube numa condição, né, complicada e fez e mostrou que dá para fazer e que sabe fazer. E o Alessandro, presidente do Inter, precisa fazer agora, né? Então, vai ser bem interessante, não tenho dúvida disso. Qual é o horário, presidente Maria? Amanhã, esta palestra, o evento começa
a partir das 2 da tarde, né, com a abertura e outras programações. Este evento especificamente é amanhã a partir das 19 horas, nas redes sociais da FAMURS, no YouTube e no Facebook. Então amanhã à noite, a partir das 19 horas, que deve durar aí 1h30, 2 horas, conforme o debate se estabelecer. Tenho certeza absoluta que vai ser um bom momento de reflexão nesta união aí de gestão pública, gestão privada, os nossos clubes de futebol, as paixões, as emoções e tudo aquilo que a gente precisa para qualificar cada vez mais a prestação de serviço para as pessoas e os resultados que os clubes e as prefeituras e a gestão pública têm que proporcionar para a população. Eu vou fazer ao vivo aqui o teste, como o nosso telespectador vai fazer em casa. Eu estou no YouTube aqui, entrei na lupinha, no canto superior direito, digitei FAMURS. Vamos ver aqui, ó. Já apareceu. O primeiro canal que apareceu já é o da própria FAMURS, então quem quer saber os dados de como acessar isso, entra no YouTube, digita FAMURS, já é o primeiro resultado que aparece. Ou no Facebook ou no Instagram, exatamente. Já aproveita, segue o canal, assim como você faz com o canal do REC, segue e ativa notificações. Já faça no da FAMURS também, porque são canais que trazem informações, que trazem, de certa forma, uma prestação de serviço em alguns momentos para a sociedade, mas também que propõem coisas novas, que debatem muitas coisas. Eu sei que o presidente Maneco Assen, enquanto prefeito, já teve muita dificuldade com a pandemia, tem mais ainda dificuldade agora como presidente da FAMURS. O que tem de confusão, e eu vou citar uma hoje, por exemplo, não vou entrar muito no mérito porque o programa é de esportes, mas hoje nós já tivemos noticiário de manhã de que não teríamos aula, de tarde que teríamos só da educação básica, com a mudança da bandeira de preta para vermelha em todo o estado. Já ouvi no final da tarde, quando estava vindo para cá, que toda a educação, inclusive ensino fundamental, ensino médio e faculdades, graduações, portanto, teriam com o ensino superior liberação para aulas. Já ouvi que isso vai voltar para trás e tudo isso passa por gestores, tudo isso passa por comunicar bem, e é o que a FAMURS faz nos seus canais, faz com os prefeitos. Porque imagine, a decisão hoje do governador, ela tem que ser disseminada para todos os municípios do estado por uma via confiável, porque o que a gente mais vê hoje no WhatsApp é fake news. Então tem que ter uma via confiável, e a FAMURS faz essa comunicação com os prefeitos, que tem que comunicar os diretores de escola, que comunicam os professores e comunicam lá na ponta os pais das crianças. Então, olha a quantidade de tarefas também que são necessárias e a quantidade de deliberações também que passam por uma questão simples, que eu sei que é a possibilidade de voltar ou não às aulas. Aí a justiça, com uma liminar, decide que não pode ir na bandeira preta, porque era o protocolo antigo. Enfim, tudo isso, olha, Maneco, eu não te invejo. Eu sei que em breve, quando você sair da FAMURS, por um lado, óbvio, é um trabalho e é uma dedicação que se faz à sociedade, comandar uma entidade como a FAMURS, mas também eu admiro os prefeitos e os governadores, porque são os que estão dando a cara a tapa. É quem está errando, quem está acertando, é quem está tentando fazer o melhor pela sociedade. Nem sempre se consegue, porque tem que se encaixar também com as vontades de todos e não tem como agradar todo mundo. Mas eu não queria estar na pele nem de prefeito, nem de governador. O presidente não sei se mudaria tanto, porque ele não está fazendo grandes coisas também. Mas na pele de quem está fazendo eu não tinha vontade de estar não, viu? É só para completar aí o teu raciocínio, né? Eu tive, eu não sei se privilégio ou enfim, assumi a FAMURS já no início da pandemia e quero sair no fim, porque em julho nós temos uma situação melhor que agora, mas de qualquer forma, a pandemia o tempo todo e suas consequências, um desafio enorme de tu promover o equilíbrio, enfim, e eu não tenho dúvidas que os prefeitos e prefeitas que assumiram agora em janeiro, em qualquer município, do menor ao maior, do mais rico ao mais pobre, é o pior momento para ser prefeito dos últimos 50 anos, eu não tenho dúvidas disso, é o pior. Já entraram com uma dificuldade enorme, em plena pandemia, sem fazer transição, com menos receitas e com esse caos instalado que a gente não sabe até onde vai. Vamos torcer para que a vacina chegue o mais rápido possível, que a gente consiga sair desta crise, o que obviamente também é necessário para o futebol, porque quanto mais tempo a pandemia permanecer, pior vai ser nas receitas e, na verdade, é para a economia como um todo. A gente precisa se dar conta disso, né? Que este abre e fecha, esta solução meia boca, que é o que a gente vive hoje, ela piora para todo mundo. Nós precisamos que a gente volte à normalidade, hoje só com a vacina. É uma situação complicada. O Milton Machado,
que é nosso editor de imagens, aqui ele separou, botou o canal da FAMURS. Vamos mostrar como é que é o canal da FAMURS no YouTube. Então é nesse canal aí, no YouTube, você vai digitar FAMURS ali, bem fácil. Ou digita no navegador youtube.com/TV FAMURS. Vai chegar no canal da FAMURS, tem a apresentação, tem os webinars ou webinários, como queiram, com informações, e vai ter amanhã, então, 7h15, concorrendo com cadeira cativa. A gente vai tentar mostrar um pedacinho, pelo menos, aqui desse bate-papo. Eu quero saber depois do Maneco. O Maneco já disse que é amigo tanto do Alessandro quanto do presidente Romildo. Eu quero saber se eles estão preocupados na administração do futebol. Porque o futebol também passa por todo esse período conturbado. Se não, imaginem só. Uma das principais receitas dos clubes é a transmissão do estadual, que não pôde acontecer. Vamos ser sinceros. Tirando o Grenal, a TV não conseguiu encaixar os jogos da primeira fase do estadual. Foram raros os jogos exibidos. E se pagou por todos os jogos, se exibiu menos da metade. Em outros estados, até paralisação de jogos aconteceram, atropelando o calendário. Aqui, eu sempre lembro, Bruno, Maneco, nosso telespectador, que em janeiro se falava em um projeto de lei em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, do vereador Mauro Pinheiro, meu amigo Mauro Pinheiro, tentando liberar, inclusive, a presença de público no estádio, porque naquele momento parecia que tudo estava mais ou menos voltando para uma normalidade, mantendo o distanciamento, mantendo o álcool gel, parecia que ia ser possível. E teve uma reviravolta que agora ninguém projeta quando que volta público, quando que não volta. Quem sabe a gente tem jogo da seleção aí em breve, das eliminatórias aqui em Porto Alegre. É muito difícil de que se tenha público até lá, mas quem sabe daqui a pouco surgem alguns lotes extras da vacina. Tá faltando para a segunda dose, mas daqui a pouco surgem uns lotes extras, vá que alguma nova vacina surja e consiga nos ajudar a resolver esse problema. Mas daqui a pouquinho eu quero saber do Maneco se os presidentes falaram sobre alguma preocupação ou se o presidente Romildo, numa conversa, falou algo sobre a gestão da Arena, que está prestes a finalmente ser do Grêmio. Teve evoluções significativas no andar aí das últimas semanas, com o acordo já judicializado e tudo indicando que em breve esse controle da Arena passa a ser do Grêmio. Volta a ser o controle do estádio do Grêmio, mas passa a Arena a ser controle do Grêmio. Vamos falar um pouquinho do Grêmio em campo, Bruno. Depois, obviamente, com o Alexandre Maia a gente vai falar mais. O que se projeta do Grêmio com essa primeira semana do Thiago Nunes? O que está acontecendo nos bastidores do Grêmio, Bruno? Pois é, Maurício. Primeiro, essa situação do Douglas Costa, né? Ontem o Douglas Costa acabou movimentando as redes sociais, quando colocou no Twitter: eu conto ou vocês contam? E aí, claro que movimentou a torcida, movimentou a reportagem, mas a situação ela segue bem definida, na verdade, né? Tu conta, eles contam ou o Douglas conta? O Douglas vai ter que contar, né? Porque, de fato, assim, novidade não tem muito, não. O Grêmio conversa com o staff do Douglas Costa já faz mais de um mês, e tentam essa liberação, na verdade, tentar, porque o Grêmio não está se movimentando muito para que isso aconteça. Claro que o Grêmio tem o desejo de contar com o atleta, mas aguarda que o Douglas Costa, que já manifestou um otimismo, que ele consiga, por conta de alguns valores que o clube italiano deve para ele, conseguir de fato essa liberação por lá. Está terminando a passagem dele pelo Bayern de Munique, e aí ele volta para a Juventus, e aliás, a Juventus entende que o salário dele é muito elevado, né? Mas ao mesmo tempo não gostaria de liberar. Então é uma negociação difícil. O Douglas está insistindo porque quer jogar no Grêmio. Depois que ele tiver liberado, não vai ter muita dificuldade, porque ele quer o Grêmio quer ele, o Grêmio está com uma situação financeira tranquila, ia fechar a contratação do Borré, então o Douglas Costa deve ser mais ou menos nessa linha de um salário, de certa forma, elevado, mais valor por metas atingidas, mais a questão das luvas diluídas ao longo do contrato. Então vai ser mais ou menos por aí, mas o torcedor vive uma expectativa muito grande e, claro, não podia ser diferente por um jogador do tamanho e da qualidade do Douglas Costa. Mas dentro de campo, Maurício, quinta-feira, né, o Grêmio tem o Lanús pela Copa Sul-Americana e, na verdade, as dúvidas são mais no setor defensivo, porque existe uma expectativa que o Jeromel e o Kahneman, ou pelo menos um dos dois, possa retornar, eles que jogaram muito pouco na última temporada. Até o Jeromel jogou menos que o Maicon, o que mostra que foi pouco realmente, né? Então, o Juan, a tendência é que continue nessa defesa, e aí poderia voltar o Jeromel ou o Maicon. Se nenhum dos dois tiver condições, vai ser o Paulo Miranda, porque o Rodrigues está suspenso. O Diogo Barbosa pode voltar para a lateral esquerda, é um jogador que, na verdade, o torcedor tem dúvida. Quando joga o Diogo Barbosa, o torcedor pede o Cortez, quando joga o Cortez, pede o Diogo Barbosa. Quem está no banco é o melhor sempre.
O Guilherme Guedes não está inscrito no Gauchão, mas está inscrito na Sul-Americana. Não deve jogar quinta-feira. E na lateral direita está havendo um revezamento, deve ser a vez do Rafinha, mas a gente pode até debater agora ou mais para frente no programa, depois com o Alexandre Maia, que o Thiago Nunes colocou a possibilidade do Rafinha jogar mais adiantado. A gente viu ele jogando assim pelo menos em uma oportunidade no Flamengo, não foi bem. Mas não dá para ter uma avaliação definitiva por conta de um jogo, né? No futebol europeu, ele chegou a jogar como lateral esquerdo, como zagueiro, como volante, enfim. É um jogador que oferece várias alternativas e pode oferecer essa ao Grêmio, porque não tem o Alisson e no momento quem está despontando é o Léo Pereira, né? Menino que está bem, marcou gol contra o Ipiranga, inclusive. Eu não sei do Rafinha, e aí a gente vai debater mais na sequência também, óbvio, pelo seguinte, não é só aquele jogo com o Emelec. Se a gente for analisar um outro caso que se dizia que deu certo, o Dani Alves, se dizia que deu certo no meio, ele passou a render mais quando voltou para a ala no São Paulo. É diferente, né? É diferente para o atleta exercer aquela função. O Léo Moura, quando jogava mais adiantado no Grêmio, também não rendeu tanto, porque as necessidades são distintas, o teu marcador é diferente, tudo muda. Por mais que geograficamente pareça não ser uma mudança tão grande, é uma mudança gigante. É uma coisa tu receber a bola no setor ofensivo e outra tu receber atrás que tu vê o jogo de frente. Né? Que tu faz a evolução do jogo e tudo mais. É só pegar o caso do Patrick. O Patrick, quando joga no Inter, ele tá lá no lado esquerdo. Quem não observa tanto futebol diz, pô, mas o Patrick... Os caras estão falando lá no Cadeira Cativa que o técnico está deslocando o Patrick, mas o Patrick está jogando na esquerda. Só que ele está jogando com uma função diferente, ele tem tarefas diferentes que fazem com que a atuação dele hoje seja uma atuação de um jogador comum. E essa é a minha bronca com o Miguel Angel. O Miguel Angel devia ter aprendido com o início do Kudê. O Kudê, quando começou, fez a mesma coisa com o Patrick e com o Edenilson. Tirou eles das posições originais e eles viraram jogadores comuns. O Edenilson, um ano retrasado, tinha sido o melhor jogador do Inter no Campeonato Brasileiro. Tanto que brincavam, e o Ítalo Gal depois ficou brincando como galhofa, como chacota, que o Edenilson era a seleção. Porque ele chegou a ser cotado para a seleção porque ele estava bem. Aí chega o técnico, o Kudê na época, e tira o cara da posição dele. Aí, depois ele voltou, enfim, voltou a ser um grande jogador, foi uma peça importante, especialmente na reta final do Kudê e na passagem do Abel no Inter. Aí chega agora o Miguel Ángel Ramírez e faz o mesmo erro, tanto com o Edenilson quanto com o Patrick, que foram os dois principais jogadores do Inter na temporada passada. Esse é um tipo de coisa que eu nunca vou entender. E é uma das contestações que ele tem mais sofrido desde que chegou, né? Porque são jogadores que deram sustentação para a boa campanha que o Inter fez no ano passado, chegando, e terminou esse ano, na verdade, né? Chegando no vice-campeonato, quase campeão brasileiro. Eu levei 5 minutos para entender que aquele gol tinha sido impedido, comemorando, né? Mas enfim... Acho que todo mundo comemorou, né, presidente? Eu levei uns 5 minutos para ver que tinha sido impedido. Né? Mas enfim, vamos disputar para ganhar esse ano, se Deus quiser. Mas acho que o treinador se equivoca nessas questões, né? Claro que a gente tem que compreender, tem que implantar um modelo de jogo, o pensamento que ele traz para o clube, né? Dialogado com a diretoria, etc, etc. Essa mudança brusca de arrancada, no momento que o clube precisa de afirmação e que ele, enquanto treinador, também precisa se afirmar, é arriscado e se vier mais uma sequência de resultados negativos, pode comprometer, inclusive, o planejamento que a direção do Internacional tem para com o treinador. Há um respaldo, mas ele é muito mais externo, né, presidente? E é correto por parte da direção, tem que passar uma confiança para o treinador, mas é inegável, né, Maurício, que se os resultados eles não forem positivos já na sequência, começando por hoje, é uma partida, claro, o Inter é favorito, mas se o Inter empatar hoje, a pressão aumenta, a gente falou isso no início do programa, daqui a pouco tem Clássico Grenal de final do Gauchão, ele já perdeu o primeiro, Clássico Grenal, querendo ou não, é um campeonato à parte. Não adianta golear no Gauchão e não ir bem na Libertadores e em Grenal. Não adianta golear o Aimoré e o Esportivo, né? Isso é obrigação, né? E isso é uma bronca também que eu tenho com alguns colegas da imprensa, mano. Hoje eu tô com bronca com todo mundo aqui, técnico, mas tem gente que pega o Gauchão e usa esses jogos contra Aimoré e Esportivo para dizer que não, o técnico tá engrenando. Poxa, com todo respeito ao time do Aimoré, do Gilson Cabeção, ao Esportivo, que, ok, fazem a sua força, fazem a sua mobilização em busca de surpreender a dupla Grenal, mas se a gente comparar investimentos e comparar
que nesse ano, por exemplo, nós não tivemos um período de férias longo dos atletas, então eles não tiveram aquele decréscimo físico que normalmente se tem na virada de um ano para o outro, é obrigação da dupla Grenal golear no estadual. Eu quero ver jogo grande funcionando o sistema. Eu quero ver em Campeonato Brasileiro, eu quero ver na Copa do Brasil, que ok, o Inter até tem um adversário mais difícil, que é o Vitória da Bahia. O Grêmio pegou o Brasiliense, pegou teoricamente um caminho mais fácil nessa primeira fase para a dupla Grenal que entra agora na Copa do Brasil. Mas golear no estadual é obrigação. Tem que fazer um bom jogo no Grenal, tem que se impor agora contra o Táchira, e é o que todo mundo espera, né? Tem que se impor diante do Deportivo Táchira. Ainda mais que está em casa, né? Eu não tenho dúvida disso. O Inter precisa. E acho que outro fator também para comparar com o Gauchão é as pretensões de cada clube, né? Os times do interior gaúcho, a pretensão deles é aquela no Gauchão. E a dupla Grenal, e nesse caso o Inter, a pretensão é longa, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E por isso é que o Gauchão não é que seja obrigação ser campeão, mas é obrigação chegar às finais. E, obviamente, final tudo pode acontecer, mas chegar até lá e chegar com constância. Só que essa constância tem que se repetir quando se vai disputar contra times que têm um elenco mais preparado, que têm pretensões maiores, como na Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então, acho que o time do Inter ainda não dá para medir pelos jogos no Gauchão de forma nenhuma. Precisando de resultado nos campeonatos, agora especialmente na Libertadores, e chegar à final do Gauchão e ser campeão. E uma outra situação, né, Maurício? A gente citou a questão do Zé Gabriel, que incomoda o torcedor, o Patrick primeiro fora de função, né, como você citou bem, uma função diferente, depois fora de posição até, chamou bastante atenção, porque, na verdade, o Patrick ele jogou como lateral esquerdo já, jogou como volante, jogou como meia, mas sempre pela esquerda. E agora ele está jogando pela direita, ele é um jogador que mais protege a bola, não é bem aquele jogador do drible em alta velocidade. Então isso já causa fica um pouco estranho para o torcedor. Tem a questão do Rodinei, que eu citei há pouco também. O ataque tem uma dúvida, a gente não sabe quem é o titular, se é o Thiago Galhardo, se é o Yuri Alberto, depende de um jogo para o outro. Eu até acho, Maurício, que é importante o treinador pensar jogo a jogo, fazer uma estratégia para cada partida, olhar como joga o adversário, se preparar, tudo isso é importante. Mas um outro ponto que incomoda a grande maioria dos torcedores, e eu concordo, é na questão da não repetição de time, né? Porque podem dizer que é algo moderno, mas é algo que eu tenho dificuldade para entender como correto. Primeiro, porque o calendário é muito apertado, então quase não tem tempo de treinamento, de ajustar as coisas, os pontos, as ideias. E na medida em que não tem tempo para treinar, o entrosamento se faz fundamental. A gente via aquele Flamengo do Jesus que ele não trocava o time, repetia, claro que é uma qualidade superior, não dá para comparar, mas aquele time jogava sempre da mesma forma, os jogadores se conheciam, sabiam onde tinha que tocar a bola um para o outro, o entrosamento ele se faz fundamental. E aí o Inter, cada partida joga de um jeito, a gente sabe a escalação do Inter para hoje, é o time Papai Noel, como se fala, é ou, né? Vai jogar o Patrick ou o Caio Vidal, é o Praxedes ou o Maurício, é o Thiago Galhardo ou o Yuri Alberto. Entende? É uma situação que eu vejo que não é acertada por parte do treinador. E o estilo de jogo que o treinador se propõe precisa de mais entrosamento ainda. Né? Toque de bola, enfim, né? Precisa entrosar ainda mais. Os jogadores precisam ter mais confiança um no outro. Verdade. E conhecer a maneira que cada um se comporta dentro do campo para o estilo de jogo poder dar certo. Olha aqui, ó. Estou já conversando com o Voltaire Santos, assessor do Maneco. Eu sei que logo tem outro compromisso. Eu quero só reforçar o convite para quem está nos assistindo aqui hoje no Cadeira Cativa, que a FAMURS promove amanhã, a partir das 7h15, no YouTube da FAMURS, youtube.com/TV FAMURS e também no Facebook da FAMURS, um bate-papo do presidente Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, com o presidente Alessandro Barcelos, no Seminário Novos Gestores, que é um evento promovido pela FAMURS, como o Maneco já explicou, é um evento normalmente presencial, mas que este ano, por conta da pandemia, acontece online. Maneco, eu deixei algumas perguntas aqui. Será que o pessoal já te contou um pouco sobre esses investimentos? Como é que faz? Como é que eles estão lidando com essas questões? O presidente Romildo já falou um pouco sobre o entorno da arena em conversa contigo. E será que o REC vai puxar isso amanhã também? O que tu pode já nos dar de spoiler desse bate-papo aí e do que vocês projetam para esse evento, Mané? Bom, primeiro o REC vocês conhecem bem, né? Por mais que a gente possa orientar ele, pedir para ele, segue esse caminho aqui, eu não tenho dúvida que ele vai, né, tentar
obter dos nossos presidentes aí alguma informação diferente para além da gestão pública. Eu converso seguidamente com o presidente Romildo e ele tem, além dos títulos, além da gestão do clube, duas questões que são fundamentais para ele, né? Que é a compra da Arena, que há muito tempo o Grêmio vem buscando e se empenhando para isso, e resolver aquela questão do entorno, que na verdade não é resolver o entorno da Arena não é para o Grêmio, é para a cidade, para o Estado, né? A solução que precisa ser resolvida ali. Parece que a juíza mediou um acordo, acho que a questão está saindo do papel e pode se resolver, né? Certamente isso vai ser tema de debate amanhã. O presidente Alessandro também tem um planejamento, né, dito na campanha, enfim, de investimentos na base, não só investimento nos jogadores, mas também na estrutura do clube. Acho que isso é fundamental, até para a sustentabilidade financeira, né, dos nossos clubes no futuro. E já propus para os dois, nós estamos trabalhando e dialogando também uma parceria para que a gente possa, a partir desse investimento na base, fomentar também escolinhas nos municípios, né? Acho que o futebol como um todo ele precisa cada vez mais ser incentivado desde criança. Esse período da pandemia atrapalhou o planejamento de todo mundo, evidentemente, e atrapalha também do futebol. E não é só do futebol profissional, porque as escolinhas elas estão paradas. E aí não é só do Grêmio e do Inter, é todas as escolinhas do estado. E isso, obviamente, vai causar um hiato na formação de jogadores, né? São quase 2 anos já. Então, uma série de dificuldades que precisam ser tratadas para a gente também poder recuperar, entre aspas, esse tempo que ficou paralisado. Fora que o esporte, de maneira geral, mas em especial hoje, futebol, ele é uma ferramenta que, daqui a pouco, uma criança que ficou mais introvertida com as aulas online, é uma ferramenta que ajuda a socializar, ajuda a puxar essa criança para o convívio com outras, explora talento, desenvolve uma série de valências que são importantes de se trabalhar. E aí, claro, a gente fala nos grandes clubes, no alto desempenho, mas é lá no jogo da várzea, é lá no gramado da quadra, da esquina, da vila tal, que os olheiros vão para observar os atletas. E mais do que formar atletas, o esporte é uma ferramenta para formar bons cidadãos, né? Não tenho dúvida, dou exemplo lá de Taquari, né? Nós temos uma escolinha lá, que é a Pinheiros Dutra, que tem hoje mais de 300 alunos, que está parada desde do início da pandemia praticamente. E ela, além de formar jogadores, o principal é justamente formar pessoas para a comunidade, incentivar o estudo, porque, né, tem que ter boletim, etc, etc. Eu acho que este modelo ele tem que ser cada vez mais apoiado, espraiado, ainda mais agora, tu referiste bem. Para recuperar aquilo que é possível no pós-pandemia, as vidas e o tempo, a gente não recupera mais. Mas para a gente recuperar essa questão, especialmente na nossa criança, nos nossos jovens, eu acho que o esporte, de um modo geral, vai ter um papel fundamental, né, para a gente levar de volta para as nossas crianças e para os nossos adolescentes a convivência em grupo, o trabalho em equipe, a boa competição, né, para que elas se formem para a vida e não só para o esporte. Maneco, obrigado pela presença aqui no Cadeira Cativa e disponha do espaço aqui na Ubra TV, no Cadeira, no Conexão, em todas as plataformas, para divulgar o bom trabalho que é realizado também pela FAMURS. Eu que agradeço mais uma vez o espaço aqui, poder dialogar junto com vocês, falar um pouquinho sobre o meu Inter. Vou agora para um compromisso e depois torcer. E deixar aqui um abraço para o meu colega advogado Alexandre, que vai depois aí conversar com vocês sobre o Grêmio. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, esse presidente da FAMURS, torcedor do Inter, ex-prefeito de Taquari, Maneco Assen. A gente vai para o intervalo. Em 1 minuto a gente volta para resumir um pouco o que aconteceu no dia de hoje, o que está acontecendo com os jogos em andamento da Libertadores, da Sul-Americana, e projetar Grêmio e Inter. O Inter pensando na partida de hoje e, no caso do Grêmio, projetar a sequência da temporada, porque não é nem tão importante assim a Sul-Americana, mas de que maneira o Thiago Nunes vai começar a colocar o seu trabalho em prática e que mudanças a gente vai poder ver com o Thiago Nunes no comando do Tricolor. Já voltamos. 7h48, de volta com o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouquinho o Alexandre Maier vai participar conosco. Só atualizar o nosso telespectador do que está acontecendo agora. O Alexandre Maier já está testando ali com a nossa equipe, já está tudo ok, o pessoal conectar com ele. Flamengo está em campo contra a União La Calera pela Libertadores. Nós temos, deixa eu atualizar aqui no meu placar, 32 minutos de bola rolando, Flamengo 1-0. Gol do Flamengo foi marcado pelo Gabigol aos 30. Então, há pouco o Flamengo abriu o placar na Libertadores. O Atlético Mineiro está enfrentando o América de Cali, 33 minutos de bola rolando, está 0-0. Na Sul-Americana, o Bahia está enfrentando o Guabirá da Bolívia, em Pituaçu, e está ganhando por 1-0. Lembrando que na Sul-Americana
Neste ano nós tivemos uma mudança, então não existem as fases mata-mata desde o início. Nós temos agora uma fase de grupos, são 8 grupos, os melhores apenas, só o campeão de cada grupo que classifica para a próxima fase, que terá também os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Então são 8 dos grupos da Sul-Americana, mais 8 dos grupos da Libertadores, que quem terminar em terceiro na Libertadores, formam os 16 das oitavas de final da Sul-Americana. Sul-Americana que alguns desdenham, e eu acho que o Grêmio não pode desdenhar, pelo seguinte, o Bruno pode, enfim, concordar ou discordar. A Sul-Americana é uma porta fácil, ou mais fácil, mais rápida, para a Libertadores do ano que vem. E além disso, a gente não sabe ainda, mas o que se especula é que se surgir o novo Mundial de Clubes lá da FIFA, a Sul-Americana vai no mínimo dar uma vaga para uma preliminar entre os campeões da Sul-Americana para decidir quem vai para aquele Mundial. Então pode ser um caminho até para isso. Então eu não desdenharia tanto da Sul-Americana. Não, e eu concordo, Maurício, concordo contigo. E até num primeiro momento, pelo menos pareceu, não sei se o presidente do Grêmio de repente repensou essa situação, que o Grêmio não daria bola nenhuma para a Sul-Americana, assim, deixaria em último plano, talvez atrás até do Campeonato Gaúcho. Mas a ideia, pelo que a gente tem de informações, é que o Grêmio vai tentar sim jogar com titulares, por exemplo, quinta e no final de semana já na semifinal fora de casa contra o Caxias. O Grêmio tem essa ideia de, pelo menos nesse momento, dar atenção sim a essa competição. Lá na Rádio Grenal a gente fez uma enquete perguntando aos torcedores quais competições ele mais gostaria de ganhar na temporada. A mais votada foi o Campeonato Brasileiro, acho que não poderia ser diferente. O Grêmio não ganha desde 1996 e o torcedor cobra muito isso. Ficava chateado com a postura do Renato em termos de escalação, de preservar de forma demasiada. E a segunda competição mais votada foi a Sul-Americana, a Copa do Brasil por último. Acredito que, claro, por conta do Grêmio já ter ganhado muitas vezes, ganhou agora em 2016. Então a Sul-Americana é um torneio que não vejo como algo que o Grêmio tem que deixar de lado. Dá para ver que o torcedor também não vê dessa forma. Como você disse, é um título importante, um título que o Grêmio nunca ganhou. É um título que leva o Grêmio à Copa Libertadores de forma direta à fase de grupos do próximo ano. E ainda garante uma participação na Recopa, que pode dar mais um título. Então, assim, é uma competição que tem que ser valorizada, além do fato de que o Grêmio, pela grandeza que tem, pelo time que tem, talvez reforce com algumas peças, os meninos da base também, a tendência é que se afirmem ao longo da temporada. O Grêmio, sem dúvida alguma, é um dos candidatos ao título, né? Então, eu acho que deixar de lado essa competição não seria inteligente. E no grupo do Inter da Libertadores, o Inter joga hoje 9h30 contra o Deportivo Táchira da Venezuela no Beira-Rio. E amanhã, 11 horas da noite, tem Olímpia e Always Ready. O Always Ready e o Táchira ganharam os seus primeiros jogos. O Táchira enfrentou o Olímpia, ganhou por 3-2. E o Always Ready ganhou do Inter 2-0 lá na altitude de La Paz. Então, ganhar hoje é fundamental para o Inter. E no caso do outro confronto, o resultado de hoje certamente vai influenciar, inclusive, no psicológico do Olímpia, porque daqui a pouco pode já ser uma pressão para o Olímpia, pode, enfim, já encaminhar bem esse grupo, o que acontecer hoje no Beira-Rio. Já está no ponto o Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, para conversar conosco, porque a gente tem muitos assuntos no Grêmio para tratar, tem a primeira partida do Thiago Nunes, e aí eu vi de muitos, Maier, que a atuação nem foi tão boa, que foi melhor a coletiva e o que disse o Thiago Nunes pós-jogo do que, de fato, o que aconteceu nos 90 minutos. Eu quero saber de ti, enquanto conselheiro do Grêmio, torcedor acima de tudo, o que você espera de mudanças em relação ao Renato, porque essa história do discurso de vai só manter o que o Renato criou, obviamente quer se manter o legado positivo, mas sempre tem alguma coisa para mudar. E o que seria esse alguma coisa no time do Thiago Nunes que você espera de diferente, Maier? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Bruno. Queria deixar também aqui, aproveitar e retribuir o abraço do meu amigo Maneco Hassen, que estava aqui na resenha até agora há pouco, e para minha turma lá do Grêmio de Campeão, que está na audiência. Olha, Maurício... Hoje tu te antecipou, né? Porque normalmente tu manda no fim, o Matiello deve ter te dado uma prensa, já que só fala no multicampeão no fim, né?
Exato, né? Não, mas é para ver se eles estão vendo o programa desde o início até o final, né? Tem que ficar na audiência direto, senão não tem graça. Mas olha só, se o Grêmio não tivesse bastante coisas, necessidades profundas de mudança, o Thiago Nunes não precisava ter desembarcado e o Renato não precisava ter ido embora, né? O Grêmio precisa mudar muita coisa. O time do Grêmio já está, vamos dizer assim, desconjuntado e desorganizado já faz um tempo, né? Para ser honesto, né? Então o Thiago Nunes vai ter muito trabalho. O Grêmio nos últimos tempos, muito rapidamente, ele transitou de um time que tinha um padrão de jogo bem definido, que valorizava a bola, né, que valorizava controlar as ações e as iniciativas de jogo, enfim, que trocava passe, que tinha jogadas, enfim, tinha um sentido, né, tinha um conceito de jogo. Pouco a pouco o Grêmio foi se transformando num time comum, né, que enquanto o Everton Cebolinha estava aqui, enfiava a bola no Everton para ele resolver, depois que o Everton não estava, começou a fazer chuveirinho na área para tentar ver se o Diego Souza resolvia, né. Então isso precisa mudar, né? Precisa voltar a funcionar e algumas coisas básicas que foram sendo abandonadas precisam ser recompostas, né? Uma delas, por exemplo, é o fato do Grêmio ter passado quase 2 temporadas inteiras sem primeiro volante. Agora o Grêmio está reconstruindo a ideia de ter um primeiro volante, né? Tanto no Thiago Santos, que chegou antes do Thiago Nunes, inclusive, né? O que o Grêmio contratou, e do Vitor Bobsin, que já foi testado também. Mas mais que isso, acho que agora é trabalho, repetição e paciência, né, Maurício? Porque também não dá para a gente esperar que de uma semana para outra aconteça uma revolução em campo, que ela não virá, né? E não será culpa do Thiago Nunes, né? Que ele não vai conseguir resolver isso em uma semana. Nenhum treinador conseguiria, né? Então agora tem que ter um pouco de paciência, mas olha, as primeiras impressões, para poder te responder também, do que eu ouvi do Thiago Nunes e dos sinais assim que a gente já consegue perceber, me agradam, assim. Eu acho que o Grêmio estava precisando aí de uma sacudida, de um choque aí de mais intensidade de trabalho, assim, que parece que a comissão técnica que chegou está com disposição de fazê-lo, né? Então vamos apostar e vamos dar um tempo para os caras. É importante isso claro, o Thiago Nunes ele vem para mudar um pouco o sistema, ele vem para mudar algumas questões, e aí tem alguns espectadores aqui estavam fazendo menção ao técnico do Inter. Eu não vou nessa linha aqui do pessoal que está no YouTube, cadeiracativa.com.br, dizendo que não dá para comparar o Crespo com o Miguel Ángel, porque o Crespo é técnico e o do Inter não está sendo um técnico. Não, está sendo. Só que talvez as peças não encaixem no sistema dele. E no caso do Grêmio, o que eu vejo de positivo no Thiago Nunes é que, especialmente no Atlético Paranaense, foi lá que ele deu certo, ele não tentou modificar o sistema de acordo com o conceito dele. Ele colocou o sistema que as peças mostravam para ele que dava para botar. Então ele adaptou. O meu zagueiro não tem condições de sair trocando passes, então eu não vou forçar isso. E essa é uma visão positiva dele, né, Maier? Exatamente. Tem que tentar... A gente luta com as armas que a gente tem, né? E eu acho que isso também explica... Isso também talvez seja um dos segredos do sucesso do próprio Renato na chegada em 2016, né? O que o Renato fez em 2013, na então última passagem dele, que agora é a penúltima passagem dele no Grêmio, comparado ao que ele fez em 2016, porque vamos lembrar, 2016 nós estamos falando de um trabalho do Renato que durou de agosto a dezembro, né? Naquele período o Renato lutou com o que tinha e fez certo. O que ele alterou coisas urgentes. Por exemplo, o Grêmio estava tomando muito gol de bola aérea, né? O Grêmio mudou o modo de se posicionar na bola aérea defensiva e parou de levar gol de bola aérea, que é um trabalho que se exige num treinador que acabou de chegar. Olha, tem aqui um problema mais imediato, o Grêmio é o time que mais leva gol de bola aérea, resolva isso. Ele resolveu. Ele mudou o Ramiro de posição, enfim, aí com a chegada do Edilson e do Cânimo o time encaixou, né? Por mérito do Renato, enfim, né? Um time que estava tomando 3 da Ponte Preta e 4 do Curitiba terminou a temporada ganhando a Copa do Brasil da forma inquestionável que terminou, né? Então agora o que a gente espera do Thiago Nunes é isso, não precisa bancar o professor Pardal e fazer absolutamente tudo diferente, né? Porque algumas coisas vão funcionar quando aquilo que está errado e aquilo que precisar ser modificado for modificado, né? Porque algumas coisas, quando 2 ou 3 peças desencaixam, isso desafina a orquestra inteira, né? O conjunto inteiro, né? Se perde. Inclusive aquilo que vai bem, por exemplo, o Grêmio tem uma dupla de zaga que ninguém questiona. Mas se tu comparar... Mas quando joga, né? Quando joga. Mas se tu comparar o que o Jeromel e o Kahneman entregavam quando o time estava melhor encaixado, o que eles entregaram no ano passado é diferente. Os jogadores são os mesmos.
E eles são... E ninguém questiona que eles têm que continuar sendo a dupla de zaga do Grêmio, né? Ninguém questiona a titularidade deles, né? Mas o rendimento deles também é afetado, né? Tipo, se o meio-campo não tá segurando defensivamente, vai estourar tudo nos caras, né? Então é isso, né? Tipo, tem que corrigir algumas coisas, fazer algumas dinâmicas, mecânicas de jogo, voltar a operar direitinho para o Grêmio voltar a ter mais uma cara de time competitivo, que eu acho que é isso que mais nos angustia como torcedor, sabe, Maurício? Porque a impressão que me dá é que o Grêmio de 2019 para cá já não é mais competitivo no nível que o torcedor deseja. Não, uma coisa é, tipo, o Grêmio ter nível de competitividade para ganhar, a duras penas, uma final de Gauchão do Caxias. Outra coisa é eu ir lá, ver o Grêmio indo lá para Santos, né, precisando de um resultado, e eu ter confiança de que o Grêmio não vai voltar levando uma sacola, né? É disso que se trata, né? Ou do Grêmio entrar numa final de Copa do Brasil contra o Palmeiras tendo alguma chance de ser campeão, né? Tendo lutado por isso, ou tendo competido. Se vai ganhar ou não é outra coisa, né? Tipo, mas o Grêmio tem que estar em condições de ser candidato, né? E hoje está difícil de candidatar o Grêmio a alguma coisa que não seja o gauchão, né? Porque aí, Maier, daqui a pouquinho eu quero pegar uma declaração que tu deu ali e falar alguma coisa polêmica, mas nesse sentido aí do que o Maier falou agora no final, tu até pode perder, né, Bruno? Mas desde que tu entregue. O Inter, talvez, pelo que fez em La Paz, não foi criticado pela derrota, mas pela falta de mobilização, pela falta de atitude, ok? Tinha a altitude atrapalhando, mas algumas coisas podiam ter sido diferentes. E eu acho que é nessa linha também que está falando o Alexandre Maier. Você não pode entrar para uma final de Copa do Brasil que eu posso dizer, de 9 em cada 10 gremistas com quem eu conversei, esses 9 diziam, olha, se ganhar vai ser na sorte. Não dá para ser assim, né? Ninguém esperava, né? Ninguém tinha uma grande expectativa que o Grêmio fosse campeão da Copa do Brasil. Essa é a verdade, e perdeu os 2 jogos. Eu acho que o jogo que o Grêmio mais competiu, o enfrentamento, melhor dizendo, foi na semifinal, né? Ali o Grêmio entendeu que era inferior, que não estava conseguindo ser mais aquele Grêmio que propõe o jogo de forma efetiva, se defendeu tanto na Arena quanto no Morumbi e aí conseguiu, dentro dessa estratégia, se classificar à final. Mas tem um amigo gremista que me disse o seguinte, eu tenho saudade quando o Grêmio era eliminado da Libertadores. Porque o Grêmio não tem sido eliminado, o Grêmio tem sido escorraçado praticamente, né? O Grêmio tomou 5-0 do Santos, 5-0 do Flamengo, 4-1 do Santos e perdeu na pré-Libertadores para o Independiente Del Valle. Então, o Maier tem toda a razão, né? O Grêmio tem muitos pontos a melhorar, evoluiu, o Thiago Nunes não chega à toa, se espera que possa fazer um bom trabalho, que possa colocar suas ideias aos poucos. Disse bem o Maier também, é importante que tenha paciência. Eu vi alguns torcedores já no primeiro jogo criticando, ele tinha um treinamento só à frente do time, muito mais foi na base da conversa, e esse treinamento ainda com os jogadores voltando do jogo de quinta, ou seja, apenas trabalho regenerativo. Então o Grêmio ficou devendo muito. O Flamengo, que fez 5-0 no Grêmio, Maurício, era muito superior ao Grêmio? Ok, era muito superior. Mas o Grêmio dizia que tinha o melhor futebol do Brasil, como é que era tão superior assim? Pois é, e além disso, aquele Flamengo, ele passa com dificuldade pelo Emelec, tô falando do Emelec, ele perde por 2-0, depois aqui com, entre aspas, né, ajuda da arbitragem, porque errou o Pitana, ele que quase nunca erra, deu um pênalti que não foi em cima do Rafinha, e aí o Flamengo consegue, se eu não me engano, nos pênaltis, passar pelo Emelec, né? Ele faz o 2-0 e reverte nos pênaltis. Contra o Inter também foi muito complicado, ganha por 2-0 em um período muito curto do jogo, o Inter controlava as ações no Maracanã. Aqui o Flamengo teve dificuldades, mas conseguiu a classificação. Na final também quase perdeu para o River. Então, assim, a facilidade tremenda desse Super Flamengo foi só contra o Grêmio. O Grêmio era superior ao Santos e mesmo assim leva 4-1 e nem na Arena vence. Se pegar os 6 melhores clubes do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Grêmio não ganhou de nenhum, nem em casa, nem fora. Então, assim, muitas coisas a evoluir. E o Thiago Nunes, o primeiro ponto foi o que o Maier colocou muito bem. A questão de competir. E aí, pelo que me parece, Maier, o amigo gostou da contratação do Thiago Santos, né? Eu vi que muitos torcedores criticaram, já estão mudando de ideia. Eu aprovei a contratação porque é aquele jogador que carrega o piano, né? Marca para que os outros possam jogar. É importante, né, Maier? É importante, Bruno, assim, ó, não vou te dizer que seria o jogador que eu tentaria, que seria o topo da minha lista, tá? Eu faria, se tu me colocasse uma lista assim, o Wallace, que saiu daqui para ir para Hamburgo, o Jailson e o Thiago Santos seria o último dos 3 que eu procuraria, tá?
Até por uma questão de idade, ele já tem 31, o Grêmio já está cheio de veterano no grupo, enfim. Mas ainda considerando isso, é melhor ter o Thiago Santos do que ou não ter nenhum ou ter só o Michel, por exemplo, que agora voltou, tá? Aí é melhor trazer o Thiago Santos, tá? Se tu não vai trazer nenhum outro, ou se tu vai de novo insistir no erro de achar que tu pode jogar com Lucas Silva e Matheus Henrique, ou com Michael e Matheus Henrique, ou com Michael e Lucas Silva, entendeu? Que não são, nenhum deles é primeiro volante, né? O Grêmio passou da metade de 2018 até ontem sem primeiro volante. E eu não lembro, e o torcedor do Grêmio que está me assistindo pode me ajudar, eu não lembro de uma grande conquista do Grêmio onde na formação de linha do Grêmio não tivesse a figura do primeiro volante. Não lembro, nem nas últimas conquistas, nem nas conquistas mais antigas. O Grêmio sempre teve a figura do protetor da área nos seus melhores momentos, nas suas conquistas mais relevantes. E eu acho que é assim, inclusive, na maioria dos clubes que são campeões, né? É difícil não ter a figura do protetor de área. Hoje em dia o futebol é muito defensivo, né? Então, bom, eu acho que isso é uma das coisas que está posta aí. E no mais, assim, eu acho que tem um ranço também de uma parte da torcida que ficou muito inconformada com a saída do Renato, como se o Renato tivesse sido vítima de uma grande injustiça. Não foi, né? O grande responsável pela saída do Renato, vamos ser honestos, foi o próprio Renato, né? Foi ele que acabou desmobilizando aquilo que ele mesmo tinha feito de bom, né? E foi deixando, né, com que, vamos dizer assim, aquelas principais valências ou qualidades do time vencedor que ele construiu foram se dissolvendo, né? E à medida que foram se dissolvendo o Grêmio, exatamente isso que a gente desdobrava aqui, foi sendo cada vez menos competitivo, né? Ainda que em algumas situações tenha parecido que ele foi longe. O Grêmio foi semifinalista da Libertadores de 2019, mas vamos ver lá como é que o Grêmio chegou naquela semifinal, né? O Grêmio chegou naquela semifinal eliminando adversários muito mais fracos, né? Por isso que o Grêmio chegou na semifinal de 2019, né? Em 2020 ele chegou nas quartas de final, mesma coisa, porque pegou um adversário muito mais fraco nas oitavas. E na Copa do Brasil do ano passado, o Grêmio pegou uma pedreira que foi o São Paulo, né? E mesmo assim pegou o São Paulo num momento de instabilidade, né? São Paulo estava na descendente quando enfrentou o Grêmio. Exatamente. Dali para frente não ganhou mais de ninguém também, né? Tava em crise e tal, teve uma temporada trocando treinador, né? Mas foi um jogo, mas foi duro. Ali o Grêmio ali o Maurício, o Bruno pegou bem. Foi o único momento da temporada onde o Grêmio de fato peleou, lutou e ganhou na raça alguma coisa, né? Olha mas aqui, no mais, o Grêmio acabou virando turista, né? De verdade, se é para ser turista na Libertadores ou ser eliminado tomando uma goleada, bom, talvez seja melhor tentar a sorte na Sul-Americana, que talvez seja o que esteja ao nosso alcance. Ou botar na cabeça que quando entra na Libertadores tem que ter um time mais forte, né? Até porque, Maurício, só para completar, se o Grêmio não tivesse sido eliminado da Libertadores, o Renato estaria aqui ainda, né, Maier? E aí, provavelmente, o mesmo estilo de jogo, o mesmo desempenho abaixo, né? As mudanças não ocorreriam tão fácil nesse momento, né? Já vou passar a palavra para o Maier. Deixa eu só informar o telespectador, porque já saiu no sistema da Conmebol a confirmação do time do Inter para logo mais. E em relação àquele time que a gente deu no início do programa, tem algumas surpresas. A primeira delas, que talvez não é tão surpresa assim, é que o Rodinei vai ser o titular na lateral direita e não o Heitor. Maurício, é surpresa. Então, até quando o pessoal estava divulgando, estava vendo aqui algumas divulgações, como do Rodrigo Oliveira, por exemplo, que foi quem postou esse print aqui, de que a ênfase é de que jogam Maurício e Thiago Galhardo. Mas não, também é ênfase que o Rodinei joga e não o Heitor. Então o Inter está definido com Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Maurício, Palácios, Thiago Galhardo e Patrick. No trio da frente, o Patrick joga também. O Caio Vidal fica no banco de reservas. Assim como estão, vamos ver, tem o Heitor no banco, Tyson, Yuri Alberto, Praxedes, Lindoso, Marcos Guilherme, Nonato, o Léo Borges, o Lucas Ramos, Pedro Henrique Alves Santana e o Caio Vidal. Esse é o banco do Inter. Então o Inter com algumas novidades, para alguns talvez nem tanto, para alguns até uma confirmação. E eu vou te dizer, se o Rodinei vai jogar hoje e tem sido utilizado em momentos importantes, eu não duvido que o Inter tente o reempréstimo dele. Eu vou ser bem sincero, para mim a principal novidade é a questão do Rodinei. Para mim isso é a principal surpresa, assim, porque no caso do Maurício ele já era o mais cotado. Até existia a possibilidade do Praxedes, mas
já era o mais cotado, pelo menos os colegas na Rádio Grenal hoje que acompanharam o Inter já estavam nessa linha. A questão do Patrick é a mesma coisa, já era uma possibilidade bastante grande que ele jogasse. O que chama atenção de forma negativa, mas que já vem acontecendo, é que muito provavelmente hoje, novamente, ele vai jogar pelo lado direito, para que o Palácios, que até o momento pouco apresentou, jogue pela esquerda. Mas enfim, a questão do Rodinei, Maurício, ontem aqui no Cadeira Cativa, o REC teve a possibilidade de conversar com o João Patrício Hermann. Hoje pela manhã na Rádio Grenal nós também conversamos com ele. Ele não disse com todas as letras, Rodinei não fica, mas ele deu a entender. Nas entrelinhas, ele deixou isso sim, pelo menos a entender, porque falando na questão do Rodinei, que o Inter não pagará, o Inter não pode fazer nenhum tipo de investimento nesse momento, pelo contrário, o Inter está cortando gastos, demitiu 63 funcionários, outros contratos foram postergados, enfim, cortou gastos de todos os lados. A informação que vem do Rio de Janeiro é que o Inter já teria avisado, inclusive, o Flamengo, que não ficaria com o jogador. E o rubro-negro carioca não gostaria de reemprestar o Rodinei. Entende que ele se valorizou e que poderia vender, seja para o Inter ou para outro clube. Claro que aí precisa ter um interessado. Mas, como você disse, continua escalando o Rodinei. Então fica uma indefinição. Até hoje pela manhã a gente tinha uma perspectiva de que o Rodinei realmente não ficaria no Inter. Agora, como titular, novamente, eu não sei, Maurício. O Saravia está voltando, deve ser relacionado já nos próximos jogos. Tem o Heitor, mas o Abel não confiava no Heitor, o Kudê não confiava no Heitor e, mais uma vez, o novo treinador, o Miguel Ángel Ramírez, também não confia nesse jogador. Mais uma vez ele não é escalado. E aí, do Rodinei, eu penso o seguinte. Eles vão testar de que maneira vão estar os laterais que têm contrato com o Inter. Vão testar nos treinamentos, vão ver se o Heitor melhora, vamos ver como vai ser a recuperação, enfim, como é que vai se desenvolver a lateral direita do Inter. E eu acho que lá na frente, o Inter já está dizendo agora que não tem dinheiro, é para o Flamengo baixar pedido, para o Flamengo reemprestar o Rodinei. Pode ser uma estratégia de negócio, com certeza. É o que tudo indica, porque a utilização constante do Rodinei, inclusive improvisado na esquerda, mostra que pro Miguel Ángel Ramírez ele é uma peça importante. Se tem como pagar, se tem como fazer ele ficar, são outros 500, mas me parece ser uma peça importante. Depois do intervalo a gente debate mais sobre isso. Eu quero deixar mais uma manchete que eu quero que o Alexandre Maier responda depois do intervalo. Será que não está no momento do Grêmio buscar no mercado um zagueiro titular? Ou o Juan tem condições já de ser preparado para substituir o Jeromel, que é o mais velho da zaga entre Jeromel e Kahneman, e é certamente o jogador que inspira mais cuidados, até porque na temporada passada já jogou pouco. Já voltou. Estava até conversando com o Bruno no intervalo, é que o goleiro reserva é o Vitor Hugo. É diferente. Não é o Danilo, óbvio. O Danilo está machucado. Não é o Daniel, é o Vitor Hugo. No caso do Danilo, claro, a gente entende, está machucado, mas o Daniel, não sei, a gente tem que... Daqui a pouco um revezamento, ok, mas... Mas é estranho, porque é um goleiro que foi cotado para ser titular, né? Acredito que tenha tido algum problema de lesão, algum desconforto, algo nesse sentido. Tomara que não seja nada grave, né? Não foi ainda nada divulgado em relação a isso, mas reforçando então o time do Inter para quem chegou agora: Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta, Moisés, Dourado, Edenilson, Maurício, Palácios, Patrick e Thiago Galhardo. Lembrando que o Lucas Ribeiro está machucado, né? Porque eu sei que o torcedor não gostaria de ter o Zé Gabriel de titular, mas para hoje não tem outra alternativa. Seria o Pedro Henrique, mas que até gosto, acho um zagueiro que é bem promissor, assim, um zagueiro não tem uma saída de bola das mais excelentes como é cobrado hoje em dia, mas é um zagueiro que na marcação é muito forte. Claro, não foi muito testado, então o Zé Gabriel de novo. Eu até questionei o João Patrício Hermann sobre isso hoje, Maurício. Ele, claro, quis passar confiança ao jogador, mas eu acho que o menos culpado nessa questão toda é o próprio Zé Gabriel, né? Que é um volante que está sendo utilizado na zaga, não dá certo, tem dificuldade até para sair jogando, que é o principal objetivo de colocar ele jogando ali. Enfim, o Roberto Pato Moura, um abraço para o Patinho, certamente está na nossa audiência, pede o Dourado na zaga. Não sei, eu não colocaria, não sacrificaria um dos melhores volantes do Brasil na zaga. Mas se a gente comparar, por exemplo, entre ele e o Zé Gabriel, talvez fosse uma alternativa melhor. Né? Eu não sei se nesse sistema ele está sendo um dos melhores do Brasil, mas enfim, a gente debate mais na sequência. Deixa eu falar
para você. Então eu vou fazer o seguinte, em 1 minuto o Alexandre Mayer volta para responder aquela pergunta. Ele disse que ninguém duvidava que tinha que ser Jeromel e Kahneman, a dupla titular de zaga do Grêmio. Mas eu já pergunto, será que não é a hora de começar a pensar na sucessão dessa dupla? O Jeromel já jogou pouco, o Kahneman também já teve alguns problemas físicos ou, enfim, médicos no ano passado que fizeram com que ele não jogasse tanto. O Jeromel, para se ter uma ideia, se projetava que ele poderia jogar a segunda partida da Copa do Brasil. E ele não voltou a jogar até hoje. E olha que a segunda partida da Copa do Brasil foi no início de março, a gente está entrando em maio. O que acontece com ele? Já voltamos. 8h22, de volta com Cadeira Cativa. Alexandre Mayer, essa questão aí que eu coloquei para você em relação ao Jeromito, ao Kahneman, eu sei que são figuras históricas, emblemáticas do Grêmio, mas não está na hora de já ter mais um zagueiro ali pronto para ser titular, que se imaginou lá atrás, quando se trocou o Marinho por David Braz, que seria o David Braz, mas não foi, né? Convenhamos. Não, Maurício, com certeza não foi David Braz, né? Que já está lá acho que já está lá no Fluminense, né? Tá. Mas também não é o Paulo Miranda, né? Acho que já está bastante claro que não é o Paulo Miranda, porque esse, inclusive, teve mais tempo que o David Braz para mostrar que poderia ser, talvez, um postulante à titularidade. Não é, com certeza não é. E penso eu que o Rodrigues também não seja, assim, ainda que não seja um jogador, que eu não considero um jogador ruim, até é um bom jogador e tal, mas vou te falar assim, ó, o Juan eu acho que pode, tá? Que o Juan, para mim, tem mais futebol, tem mais repertório técnico do que o Rodrigues, pode amadurecer, crescer a ponto de poder ser, sim, um dono de uma das posições de zaga do Grêmio, mas ainda que o Juan seja e que confirme as melhores das nossas expectativas, ainda falta um. O Grêmio precisa buscar um zagueiro que possa jogar no mesmo nível dos que hoje são titular, né? De preferência um que seja mais jovem que eles, justamente para poder fazer frente a essa questão de que o Jeromel já é um jogador com uma certa idade que demora mais para se recuperar. O Kahneman fez 30 anos, que não chega a ser um problema na questão da idade, mas é um jogador que também joga muitas partidas e também faz muita vai e vem de seleção também. Ele é selecionável do país dele. E daqui a pouco começa a entrar calendário de eliminatória, aí a Conmebol inventa mais uma Copa América e aí também já fica mais complicado, né? Então, acho que o Grêmio precisa, talvez, eu apostaria bastante no Juan e traria mais um, né? Que daí o Grêmio ficaria com 5, honestamente com o Paulo Miranda eu não conto. O Kahneman tem uma dificuldade física também, né? Até contra o Santos na Libertadores do ano passado, que o David Braz joga na Vila e falha, inclusive, no primeiro gol, junto com o Jean-Pierre, importante dizer. E ele demora, então, a voltar, a estar 100%. Agora, mais uma vez, ele está recuperado. Ele vem fazendo trabalho de retreinamento, por isso não joga. Até o Jeromel está numa posição mais avançada que ele nessa questão física. Mas são pontos que preocupam, né, Maia? Porque 2 zagueiros excelentes, extraordinários tecnicamente, mas essa questão física assusta. E a gente olhava para o mercado. Quem o Grêmio pode contratar? Falaram no Messias, do América Mineiro? Não sei, eu acho que não seria bem o nome, mas o Juan parece bem, né? Uhum. Não, o Juan com certeza é um nome que dá para apostar, me parece, né? Mas só ele é insuficiente, né? E é ele para... Ele é jovem, né? Poder dar... Ele é jovem, enfim, mas acho que eu traria mais um, né? Para poder contar com os dois, com o Jeromel, com o Kahneman, com o Juan, com o Rodrigues e com mais um, né? E talvez, né, agradecer ao Paulo Miranda aí pelo período que ficou conosco aqui para também tocar a vida dele em outro clube. Eu quero fazer que seria o ideal, na minha opinião. Por falar em contar com, se algo não cair bem, você que está em casa tem que contar com Olina, o seu bem-estar natural. Olina nas versões 60 ml e 100 ml. Peça Olina nas farmácias. Se algo não cair bem, você sabe que pode contar com a Olina em todos os momentos. Diga, Bruno. É tão importante a Olina que o nosso amigo Edu levou várias caixas para o Canadá, né? O Eduardo Fritz, eu estou me preparando, enfim, para em breve ir para o Canadá ou para os Estados Unidos. Ele já me mandou uma lista que ele quer um estoque de Olina. Claro. Eu tenho que cuidar até para não cair com um contrabando de Olina para lá, porque, pelo amor de Deus. Vai vender Olina para lá. Daqui a pouco eu vou virar revendedor da Olina para lá. Não, mas é muito bom, né? A Olina tranquiliza, né? Mas o meu questionamento para o Mayer, Maurício, agora é em relação ao Jean-Pierre, porque ele acabou relatando para algumas pessoas próximas, e até o pai dele acabou dando entrevista em alguns prefixos dizendo que
O Jean-Pierre gosta muito do Thiago Nunes, que teria sido o melhor técnico que ele já trabalhou. Eles estiveram juntos no próprio Grêmio Sub-15. Eu quero saber a expectativa do Maier, o quanto ele aposta que o Jean-Pierre possa retomar o bom futebol agora com o Thiago Nunes. E até na entrevista coletiva depois do Ipiranga, eu achei bem interessante a explicação do Thiago em relação ao posicionamento. Ele disse, não tem problema o Jean-Pierre recuar, ele gosta de ver o jogo de frente, ele tem um bom passe, ele joga de cabeça erguida. Mas alguém tem que se posicionar mais à frente, porque o Grêmio não tem uma posse de bola improdutiva. Como que tu vê e tem uma expectativa em relação a isso, Maier? A minha expectativa, Bruno, em relação ao Jean-Pierre é que ele bote na cabeça dele o seguinte, talvez o Thiago Nunes consiga ajudar ele nisso, né, já que ele gosta, tem apreço, enfim, o treinador dele no Sub-15, é de que ele joga... Acho que teve um pequeno probleminha ali no áudio do Alexandre Maier, mas a gente consegue recuperar. Mas ele é um baita jogador, né, Maia? Ele precisa ser mais atleta também, né? Precisa entender que em campo precisa dar um algo mais também, né? Dar uma corrida, não ficar parado esperando a bola chegar no pezinho redondinho, né? Tem que ser mais lutador, mais peleador, um pouquinho mais atleta, né? Valeu. Obrigado, Alexandre Maier. Obrigado, Bruno. Maneco, que esteve antes conosco. Você pela audiência. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.